Vou pedir a imagem a Pedro Ferraz Reis para partilhar um tutorial daquele que é o cidadão português Pedro Ferraz Reis. Pedro Ferraz Reis era membro da Comissão Executiva do Banco Comercial de Investimentos. Instituição financeira já emitiu nota de pesar. Pedro Ferraz Reis, administrador do Banco Comercial e de Investimentos, foi encontrado morto no Hotel Polana, em Maputo. Fontes policiais moçambicanas confirmaram à agência Lusa que o cidadão português foi assassinado com recurso a uma faca na noite de segunda-feira. Numa nota, o BCI lamentou a morte de Pedro Ferraz Reis, destacando uma atuação marcada pela proximidade, pelo compromisso e solidez do banco e pela valorização das pessoas, deixando um legado que será recordado com reconhecimento e respeito. Pedro Ferraz Reis vivia em Moçambique há 10 anos. Era membro do Conselho Executivo do BCI e integrava o Conselho da Diáspora Portuguesa desde dezembro de 2023. Antes de assumir as atuais funções, tinha sido responsável financeiro da instituição bancária. A nível acadêmico, era licenciado em Business Administration e mestre em Ensino e Finanças pela Universidade Católica Portuguesa. Em 2011, concluiu um General Management Program na Harvard Business School. O BCI Moçambique é uma instituição financeira controlada em 61,51% pela Caixa Geral de Depósitos, não é? Este foi aquilo que é enciclopédia, uma fonte de resumo daquilo que foi o Pedro Ferraz Reis ainda em vida. Para tal, prometemos que teremos um debate com quem vamos contar com o Dr. Marcelino Pangaia, que vai nos ajudar a interpretar, a tirar aquelas que são suas ilações com relação à morte deste cidadão de nacionalidade portuguesa. Por sinal, era administrador de BCI. Dr. Marcelino Pangaia, seja bem-vindo, apresente-se e pode estar já a rebater a respeito da morte do Pedro Ferraz Reis. Muito obrigado. Bom dia para si, bom dia a telespectadores. Pesamos para esse cidadão, onde se perde vida, não há ninguém que resiste a essa situação. Infelizmente, ocorreu essa morte e que estamos a ter aqui indicações díspares, onde o porta-voz da Cernic fala de um homicídio e depois o Banco Comercial de Investimento também fala, neste caso, de assassinato. Olha, provavelmente não vamos conseguir obter uma indicação clara às causas e porquê da morte desse cidadão, desse administrador do banco. É difícil acreditar que alguém ele tenha capacidade de desferir golpes, a facada no seu próprio corpo, uma, duas vezes, sem que ele desista dessa ação. Muitas das vezes os suicídios eles podem ocorrer, por exemplo, essa questão da toma dos medicamentos ou mesmo a questão de se enforcar, dentre vários. Agora, o recurso à faca no seu próprio organismo e conseguir aplicar-se mais de um golpe no seu próprio corpo, isso é inimaginável ocorrer situações desta natureza. Mas, no entanto, temos tido várias situações desta natureza que dificilmente são esclarecidas e desta vez tivemos um esclarecimento recorde. Ocorreu o caso e logo a seguir a Cernic já estava a esclarecer a situação que ocorreu. É extremamente, foi muito rápido dessa vez, não sei o que terá acontecido, mas na verdade, aquilo que nós podemos ter como verdade é que esse cidadão morreu. Agora, como esse cidadão morreu? Por que esse cidadão morreu? Dificilmente nós vamos poder apurar a veracidade disto. Mas existem dúvidas nessa situação de ter usado faca para ele próprio se assassinar. Olha, o corpo tem dores.
Eu não consigo imaginar alguém espetar-te e sentir que não, esse golpe não conseguiu eliminar a minha vida, voltar a poder realizar o outro golpe, o terceiro. Isso é admirável. Que cidadão é esse? Que ser humano é esse que tem essa capacidade de controlar a dor e chegar ao ponto até de poder aferir esses golpes no seu seio? Agora, se tivesse dito que ele morreu depois de ter consumido tal Ratex que foram encontrar lá e não teve nenhum golpe, a facada, aí provavelmente as dúvidas não iriam pairar tanto. Mas Ratex, facadas, a si mesmo não pediu auxílio a alguém para poder ajudar-lhe a matar. Não faz sentido. Dr. Pangaia acredita que existem dados que podiam ser muito mais levados avante? Eu acho que sim, porque em condições normais, um ser humano não é capaz de realizar mais de um golpe à facada no seu próprio corpo. Que magia é essa que esse indivíduo ele consegue se espetar no seu corpo, ver que ainda não tirei a minha vida, volta a se espetar, ainda mais continua a se espetar e até a morte? Não faz sentido isso. Não faz sentido. É preciso que se esclareça efetivamente o que terá acontecido nessa situação. Não é fácil controlar a dor até que ele pudesse tirar a sua própria vida com esses golpes à facada. Pode ser, é preciso que se investigue mais, tendo em conta também essas duas declarações que estava agora a ler, a apresentar daquilo que é a questão do BCI, onde ele é administrador, e falam, neste caso, de ter sido morto, enquanto que a Cernic diz que ele suicidou. Então, aqui, havendo essas duas informações díspares, era importante que se esclareça quem que efetivamente está a dizer aqui a verdade. É a Cernic ou é o BCI? É preciso que se investigue isso. E também se investigue até que medida em que efetivamente ele terá usado a faca para poder se suicidar. E não foi um único golpe, segundo tais indicações. Não, se fosse também, até se tivesse havido apenas um único golpe, provavelmente podia ser, mas mais de um golpe que ele usou para o seu próprio corpo. Onde conseguiu essa coragem? Não é fácil Dr. Pangaia, compreender isso. como é que interpreta também essa celeridade da parte de Serviço de Investigação Criminal ao trazer para a imprensa esta morte deste cidadão? Há quem diz que a informação que foi dada ainda é prematura. Há quem diz que é preciso que se vá a fundo na investigação. Acha que o Cernic fez bem por anunciar de uma forma não completa, ou tinha que parar, buscar todas as informações e trazer uma verdade para o povo moçambicano, portugueses e até quem nos vê por intermédio da diáspora? A celeridade no esclarecimento dos casos, ela é importante. É importante, sim, porque a sociedade muitas das vezes tem estado a ser bombardeada com informações de que ocorreu o caso, estamos a trabalhar, vamos esclarecer, leva-se uma eternidade e enterra-se. Ela é importante, sim. Agora, quando existe informações díspares como essas, onde o BCI diz uma coisa e eles estão a dizer outra coisa, era importante que se efetivamente aprofundasse a situação. E não só também as circunstâncias pelas quais esse cidadão morreu já suscitava a necessidade de poder-se efetivamente investigar ao fundo. Mas investigar ao fundo não significa comprometer a celeridade do esclarecimento. É importante isso realçar. Os esclarecimentos devem ser céleres, sim, mas, no entanto, deve-se ir à profundidade. Neste caso, não há como acreditar agora que um cidadão, um ser humano, ele tenha desferido a facada, mais de um golpe no seu próprio corpo, até ele morrer. Não faz sentido, não se compreende muito bem isso, atendendo efetivamente aquilo que é a essência do ser humano quando a dor lhe atinge. Então, há aqui necessidade de chamar novamente a Cernic
para poder voltar a ver essa situação e vir dar outra informação junto à sociedade. Muito obrigado, Dr. Marcelino Pangaia, a deixar aquela que é a sólida análise dos factos com relação à morte deste cidadão português, administrador de BCI, Banco Comercial de Investimento, que aconteceu na segunda-feira numa das instâncias turísticas no Hotel Sito, na cidade de Maputo. Também temos aqui no estúdio o Dr. Armando Mbiza, que vai nos ajudar também a tirar suas ilações, a dizer aquilo que acha com relação a esta morte deste cidadão que aqui estamos. Dr. Armando Mbiza, sua contribuição com relação à morte do administrador do BCI. Bom dia a todos que nos vêm daí de casa. Saudações são extensivas, mais uma vez a vasta equipe da tua TV que torna especial a emissão deste programa nesta manhã da quinta-feira. Permita-me antes que endereça meus sentimentos de pesar à família do Sr. Reis e a toda a comunidade portuguesa por este infortúnio. É triste, é lamentável, é condenável e é repugnante a forma como este cidadão de nacionalidade portuguesa perde a vida no solo pátrio. É condenável e deixa uma imagem não muito boa para nós como país, na medida em que isto, de certa forma, pode, infelizmente, influenciar naquilo que é a tomada de decisão de certos investidores quando pensam vir ou que olham Moçambique como um país para se investir. Até aqui não se conhecem, infelizmente, as reais motivações que levaram com que este cidadão olhasse como o retirar a vida fosse a melhor saída. Mas é preciso enfatizar e saudar aquilo que é o trabalho feito pelas instituições de justiça, nomeadamente a Cernic. Logo após a morte deste cidadão, não só e outras mortes, temos ouvido aí geralmente muitas opiniões públicas em torno do esclarecimento de vários casos, a demora de esclarecimento de vários casos, sobretudo quando são mortes e assassinatos. Mas desta vez o Serviço de Investigação Criminal fez o contrário, fez o seu trabalho e fez muito bem até aqui, por trazer em curto período de tempo uma nota introdutória, porque até aqui ainda estamos à espera daquilo que é o laudo final, das reais motivações que levaram com que o senhor português pudesse retirar a sua própria vida, e houve uma prontidão naquilo que é o esclarecimento deste caso, o que na maioria das vezes não tem sido muito normal. Entretanto, é preciso saudar essa iniciativa do Cernic. Aqui há divergência daquilo que são, até aqui posso considerar, ideias em torno da morte deste senhor, porque o BCI diz uma outra coisa e, em contrapartida, o Cernic diz outra. Eu sou de opinião que, até este momento, a única instituição credível que possa nos trazer informação concreta daquilo que aconteceu é o Cernic. Eu quero fazer para o Dr. Mbiza a mesma questão que fiz para o Dr. Pangaia. Permitam-me fazer a mesma questão. Será que existe alguma hipótese de ele ter se matado? Existe alguma outra hipótese também de ele não ter se matado? Bom, eu não sou legista criminal, não poderia aqui estar a afirmar categoricamente se houve ou não hipótese de querer se matar. O que vou dizer é que temos que esperar aqueles que são especialistas na matéria, que são os médicos legistas. Estes é que vão apurar aquilo que foram as reais causas da morte deste senhor. O que importa me dizer agora é comentar sobre as matérias de factos. Aquilo que todos nós vimos, os vídeos que foram partilhados pelo Cernic, desde a compra das facas,
desde a aquisição daquele Ratex. Nós sabemos que o Ratex é um produto altamente tóxico e não é recomendável. Não é recomendável. Entretanto, segundo aquilo que nós vimos e aquilo que é o laudo inicial trazido aqui pelo Cernic, tudo indica que houve um suicídio, ou não sei como é que nós isso podemos considerar, por parte do senhor Reis, o que é grave. É grave simplesmente pelo facto dele ter escolhido Moçambique como país não só para investir ou contribuir para o desenvolvimento da nossa economia, mas também usou o nosso país como uma fonte ou um destino para terminar com a sua própria vida. Isso é triste, é condenável, é lamentável e é repugnante essa atitude. Muito obrigado, Dr. Mbisa, a tecer aqueles que são... Dr. Pangá, tem algo a comentar? É o seguinte, já existe uma informação final. Quando o porta-voz da Cernic vem categoricamente afirmar que a causa da morte foi o suicídio. Não se trata aquilo de homicídio. Ele matou, tirou-se a sua própria vida. Não podemos esperar outro relatório aqui que a Cernic poderá trazer em face disso. Não se falou aqui de que se tratava de uma informação provisória ou não concluiu que tratou-se de homicídio. Aliás, o suicídio. Não tratou-se aqui de homicídio, conforme vinham outras declarações. Quer dizer, naquilo estava a desmentir o que BCI vinha dizendo de que o cidadão foi morto. Então, o Cernic veio a dizer que, contrariamente à informação que está a circular de que esse indivíduo foi morto, esse indivíduo suicidou-se e depois apresentou aqueles fatos. Olha, nós temos aqui duas situações. Temos aquilo que chamamos de realidade e temos aquilo que é a verdade. A verdade, ela tem duas facetas. Pode ser uma verdade verdadeira, verdade falsa. Enquanto que a realidade é aquilo que está lá. E é essa que dificilmente nós vamos poder chegar. Sempre vai poder se associar alguns elementos para poder construir uma verdade. Então, neste momento, é extremamente difícil. Da mesma maneira que até hoje não conseguimos perceber como que Siba Macuacua, do antigo Banco de Desenvolvimento, atirou-se ou foi atirado daquele prédio ali do Costa que está na 25 de setembro. Até hoje não há nada de esclarecimento sobre isso. Da mesma situação, a realidade que nós temos aqui é que aquele cidadão perdeu a vida. Quem tirou a vida, por que tirou a vida, essa informação só terminará na tal verdade, que pode ser verdadeira ou falsa. Muito obrigado, Dr. Pangaia. Doutor Pangaia, quer se rebater permitir, também? não é questão de rebatimento, é questão de trazer a verdade aqui. A informação que o Cernic traz não é final. Não basta só dizer que o indivíduo cometeu suicídio. É preciso também esclarecer o que motivou com que este indivíduo pudesse cometer este suicídio. Daí que ainda o Cernic vai nos brindar com essa informação de forma detalhada as reais causas, as reais motivações que levaram ao indivíduo com que cometesse o suicídio. Estamos a falar. Vamos fazer assim. Um minuto só. Estamos a falar do que tirou a vida. A Cernic já concluiu de que ele tirou a vida. Não houve outra pessoa que tirou a vida. Essa informação é conclusiva, porque ainda desmentiu a hipótese de ter havido alguém que tenha matado aquele sujeito. Essa informação é conclusiva. Agora, por que essas causas? As causas, por que ele se suicidou? Essa questão provavelmente não interessa tanto assim. O que nos interessa neste momento é a vida que foi perdida. Quem tirou a vida daquele cidadão? Essa informação já foi concluída pela Cernic, dizendo de que ele tirou-se a vida. Não houve mais outra pessoa. Muito bom. Ainda temos muito que beber desta informação. Ainda temos muito que questionar. E ainda temos muito
que analisar com nossos analistas políticos. Entretanto, assim, caro telespectador, vou pedir para que partilhe a nossa transmissão com seus amigos, vizinhos, colegas. Assim, caro telespectador que nos vê por intermédio de DSTV, TMT, GUTV, TV, a Star Times, TV Cabo, muito obrigado. Voltando ao tema. Semana passada circularam mensagens de devolução de alguns valores vindos do BCI. Banco este que o senhor Pedro Ferraz Reis era administrador. Segunda-feira, o administrador tira a sua própria vida, segundo o que o Cernic informou à imprensa. Será que essa morte pode ter a ver com a devolução desses valores, Dr. Misa? Bom, eu acho que não tem nenhuma ligação direta o facto de ter se devolvido aqueles valores, porque até na mensagem estava bem clara. Estavam a ser devolvidos os valores que foram indevidamente cobrados aos seus clientes. Portanto, é um procedimento normal. Houve pressão por parte, graças a Deus, do Banco de Moçambique, pela informação que eu tive acesso, para que todos aqueles que foram cobrados de forma indevida tivessem os seus valores de volta nas suas contas. Entretanto, não houve aqui uma ligação direta, não há casamento entre duas coisas. É isso que eu disse. É preciso termos muita calma neste momento. Vamos deixar as instituições de justiça trabalhar. Já trouxeram aquilo que é o esclarecimento nesta fase de muitas informações, fake news que estavam sendo partilhados, de muitas especulações sem fundamentos sobre a morte deste cidadão. É preciso mantermos calma, é preciso sermos sérios, vamos esperar aquilo que são os legistas criminais trazerem aquilo que é o laudo final, que vai detalhar tudo que aconteceu desde o início até chegar à fase deste senhor cometer este suicídio. Dr. Pangaia, eu vou fazer a mesma questão, mas antes permita-me explicar para nossos telespectadores e nossos internautas a quem talvez acabam de ligar seus aparelhos agora. Estamos a comentar a respeito da morte do administrador do BCI, que respondia pelo nome Pedro Ferraz Reis, cidadão esse de nacionalidade portuguesa que vivia em Moçambique há 10 anos, tendo perdido a vida na segunda-feira. O Cernic, na terça-feira, 16h30, convidava a imprensa para dizer que o cidadão perdeu a vida por conta de suicídio. Terá comprado veneno, não é, no estabelecimento comercial. Depois de comprar veneno, foi para o seu quarto, o quarto em que estava, tomou o veneno, percebendo que não está a perder a vida, terá ainda saído, terá ainda levado uma faca, e foi para um departamento, cortou-se os punhos, percebendo que não está a perder a vida, esfaqueou-se as costas, percebendo ainda que não está a perder a vida, desferiu mais um golpe no seu coração, percebendo que ainda não está a perder a vida, terá se cortado a garganta até a morte, não é? Entretanto, a minha questão, por que é motivada? Semana passada, circularam mensagens de devoluções de valores monetários da parte de BCI. O repórter do Povo teve possibilidade de receber, foi mimado. Podemos dizer que o repórter do Povo também foi mimado pelo BCI, com um valor que não vou aqui anunciar, mas a mensagem eu recebi no sábado às 6h37. A mensagem dizia: registramos uma devolução, anuidade, cartão, não é? O valor é que vem é 2026, janeiro, dia 17. Depois vem a hora, na conta, que é minha conta. Em caso de dúvida, contacta 800-224224. Entretanto, a minha questão para o Dr. Pangaia é: o cidadão Pedro Ferraz Reis morreu na segunda-feira. Esta mensagem, as devoluções, foram na semana passada. Vários cidadãos moçambicanos afirmam ter recebido. Muitos clientes do BCI afirmam sim ter recebido essas devoluções. A minha questão é: Dr. Pangaia, será que esta morte pode ter alguma ligação com essas devoluções feitas pelo Banco Comercial de Investimento? É assim, muitas das vezes as ocorrências
elas são sempre associadas a alguns eventos que ocorreram antes do acontecimento. Tem havido sempre essas situações, mesmo agora quando vemos o esclarecimento que o Cernic faz. Começa por ver ele a ir a um supermercado, comprar ratex, comprar facas e depois chegar lá. Então, procurou-se associar o que aconteceu antes da morte daquele cidadão. Então, essa é um outro elemento que está-se a buscar para tentar associar a morte dele com esse fato de ter havido tais devoluções. Então, como dizia, não é fácil, neste momento vai ser muito difícil poder esclarecer efetivamente a razão ou as motivações pelas quais levaram, portanto, a morte desse cidadão. Quando muito, provavelmente, buscar algures um testamento que ele terá deixado para poder dizer as reais causas. Só ele próprio é quem pode saber quais são as reais causas que terão, se é que foi um suicídio, mas pela forma como aqui se está a esclarecer, vários golpes desferidos no seu próprio corpo por ele mesmo, eu não consigo ver um cidadão que aguenta com tantas dores assim, tantos golpes desferidos no seu próprio corpo, até ele morrer. Dificilmente. Quer dizer, em algum momento ele tinha que perder força até de poder pegar navalha, pegar faca e poder se espetar. Cada vez que ele se espetava, alguma dor intensa que estava a correr e força também ia perdendo, mas mesmo assim ele não perdia força até morrer. Cerca de 4, conforme estava a dizer aqui, 4 facadas no seu organismo. É extraordinário. Esse ser tinha que ser um ser, sei lá, de que maneira, naquele ser humano normal que nós conhecemos, dificilmente faria uma situação desta natureza. Se efetivamente ocorreram esses 4 golpes, então, aqui alguma coisa está por detrás. Mas, como dizia, a única realidade, a realidade que nós temos aqui é que aquele cidadão morreu. E para nós aferirmos, provável, se é que ele suicidou, provavelmente ele deixou algum testamento, alguma informação. Se não há nenhuma informação que esse cidadão deixou e foi se suicidar, não é normal. Porque normalmente as pessoas que se suicidam deixam alguma informação para a família, para qualquer um dos coisas, para poder perceber. E deixar no vazio, dificilmente. Então, a única coisa que tem que começar a investigue-se sobre como é que ele efetivamente se suicidou. De facadas, verdade isso. De ratex, verdade isso. E essa questão é preciso poder verificar. Algum testamento que ele deixou, era bom poder verificar. Muito obrigado. Muito bom, doutor Pangaia, deixar aquela que é a sua sólida análise dos factos com relação ao nosso tema. A nossos internautas, vou pedir mais uma vez que partilhem a nossa transmissão com vossos amigos. Como é que faço para partilhar? Clica numa seta à direita no seu aparelho, clica uma vez, já te vira uma parte azul, diz partilhar agora e clica mais uma vez, estará a fazer a sua parte. E nós, a Tua TV, estamos a fazer a nossa parte, que é vos informar. Eu sou Neldito Vilancujo, repórter do Povo, no programa Diário do Povo, feito para o povo. Uma questão que o Dr. Pangaia já terá respondido diante dos seus argumentos. Vamos fazer para Dr. Mbiza. Dr. Mbiza, como é que olha para suicídio com recurso a uma faca? Dr. Mbiza, como é que olha para suicídio se matar com recurso a uma faca? Segundo argumentos do Cernic, o cidadão de nacionalidade portuguesa terá se cortado dos punhos, terá desferido golpes também com recurso à faca nas suas costas, no coração e também na garganta. Como é que olha para este tipo de suicídio? Para um administrador. Olha que administradores na administração não é um cargo confiado a qualquer cidadão. Existem competências que são observadas,
que passam talvez por roupa bonita, passam por simples inteligência. Existe uma parte de gestão emocional, capacidade de interpretação, análise, até relacionamento com colegas para se confiar um indivíduo, sem que se trate de nepotismo nem amiguismo, mas para se candidatar ou para se eleger um administrador de uma instituição tão grande como o BCI, quero acreditar que há competências que o próprio banco pode sim usar para, de facto, indicar o cargo. Como é que olha para um administrador suicidar-se com recurso a uma faca? Bom, nem pelo facto de ser administrador, só pelo facto de ser um ser humano. Passo a repetição. É uma situação muito triste. A forma como este senhor tira a sua própria vida significa que ele esteve disposto naquele local a terminar, a não deixar nenhum rastro, porque só o simples facto dele se injetar com Ratex já é suficiente para acabar com sua própria vida. Agora, numa situação em que ainda não se sabe o que é que foi primeiro, se primeiro foi Ratex, não se sabe, se primeiro foi Ratex e depois aqueles golpes, a facada, o primeiro foram os golpes, depois a Ratex, não se sabe e neste momento não nos interessa. O que nos interessa é desencorajar esse ato. Independentemente daquilo que forem ou que sejam os problemas que ele tivesse, quer que seja no trabalho, quer que seja com os amigos, quer que seja com família, ninguém tem esse direito, ninguém tem direito de tirar a vida de outra e ninguém tem direito de tirar a sua própria vida. Quem nos deu o dom da vida é Deus e tem que ser aquela pessoa que tem esse poder de nos dar a vida a nos retirar. Portanto, o que aqui eu queria aproveitar, apelar àquilo que são o nosso governo, as instituições de justiça, é que tem que se desencorajar esse ato. Moçambique não pode ser usado, sobretudo com estrangeiros, como se fosse um cemitério. Olha, alguém saiu de seu país, veio para Moçambique, chegou aqui, investiu, viu que já deu o seu contributo para o país e usa isto como se fosse um cemitério, porque isto vai transmitir uma imagem negativa para outros que possivelmente possam vir aqui investir. Daí que volto mais uma vez a exortar a instituição de justiça, sobretudo aqueles que estão a trabalhar com este processo, para que possam trazer aquilo que foram. Interessa sim ao povo moçambicano saber quais foram as reais motivações que levaram com que o senhor Reis pudesse tirar a sua própria vida. Olha, desculpe, sabe, o meu colega do painel estava aqui a evocar Deus e em contrapartida, entrando em contradição até, começar a condenar aquele cidadão, sem poder saber que efetivamente esses relatórios que chegaram são verídicos ou não. Quer dizer, não podemos evocar Deus para depois estarmos a poder condenar pessoas enquanto nós não temos a realidade do que aconteceu. É uma contradição essa. É isso mesmo que estamos a ver no país. Muitos ali matam e depois rezam, não é? Então, isso é uma situação triste que nós vivemos no nosso país. Não podemos pautar por esse tipo de situações. Não vamos meter Deus numa situação de sujeira como esta aqui. Não há como você acreditar que um cidadão normal ele possa desferir 4 golpes com facada no seu organismo até a morte. Doutor Pangaia, permitam-me, caros telespectadores, eu não quero fingir que não estou a perceber, porque estou a perceber. Doutor Pangaia não está, de facto, a acreditar com o relatório dado pelo Cernic. Estou a perceber que o Dr. Pangaia acha que existe alguma coisa escondida atrás desta situação. Não, é que eu não consigo perceber que cidadão esse é de poder desferir 4 golpes no seu corpo até morrer. Não consigo perceber. Esses golpes que está a referir agora, perpetrar por um ser humano no seu próprio corpo,
Esse é um estudo de caso. É um estudo de caso para poder efetivamente perceber, e não seria tão logo naquele momento, para poder. Eu acho que o Cernic, não sei se conseguiu investigar até que medida em que aquele cidadão, ele era de fato ser humano. Porque nessa situação, em condições normais, um ser humano não é capaz de poder fazer uma coisa dessas. Então é preciso que nós possamos duvidar. Tenho, sim, o direito de duvidar a informação que Cernic trouxe em face daquilo que eles declararam no seu relatório. Ratex, facadas, o número de golpes feridos no seu corpo, e isso leva-me, como um ser humano que tem cabeça, de poder duvidar a esse relatório. Não sou proibido de poder duvidar desse relatório e levantar questionamento à própria Cernic para poder vir explicar que ser humano é aquele. É um australopiteco? Não sei, duvido muito que seja. Isso é um indivíduo que tomou conta do BCI, de uma instituição bancária, que significa isso que era um ser normal, não era um ser de outro mundo, não é? Até que, se me permitir, desculpa. Sim, doutor Misa. Vejo o doutor Pangai está a insistir muito na ideia de que a informação, o relatório preliminar que aqui o Cernic nos traz não constitui muito a verdade. Estou a duvidar do relatório. Sim, e eu tenho essa capacidade de duvidar e pedir mais esclarecimento. É isso que eu permitam, doutor Misa, vai chegar a vez. Ainda vamos comentar minuciosamente a respeito desta Se me permitir, só por uns segundos. Eu acho que é o momento em que o Cernic, acho que o Dr. Pangai sabe muito sobre este processo. Neste momento, que se calhar eu poderia dizer, eu acho que é o momento em que o Cernic se calhar poderia arrolar o Dr. Pangai como parte do processo, para ver se pode ajudar a esclarecer este caso. Porque não faz sentido quando aqueles que são especialistas na matéria trazem aquilo que é o relatório do trabalho feito para esclarecimento de um crime como este. Estamos a falar de uma morte. É preciso, em parte, sermos um pouco sensíveis naquilo que nós estamos já a transmitir para aquele que está do outro lado a nos assistir. Estamos a falar de uma situação muito sensível. Estamos a falar de uma morte. Aquele senhor tem família, tem irmãos, tem filhos, todos estes estão preocupados em saber o que motivou com que o senhor pudesse cometer o suicídio. A instituição de justiça em Moçambique, acreditada, credível, para trazer aquilo que são as informações detalhadas sobre esta matéria, está a nos trazer o relatório preliminar, e o Dr. Pangai está aqui a dizer que duvida. Se duvida, significa que possivelmente pode ter mais informações apuradas em torno deste assunto. Agora, eu poderia recomendar ao Cernic para rolar o Dr. Pangai. Acho que ele tem mais informações por dar em torno deste caso. Aí poderíamos sair de uma vez por toda e poderia se ajudar. Como cidadão moçambicano, acredito que o Dr. Pangai vai aceitar esse desafio, que é colaborar com o Cernic para ajudar no esclarecimento deste caso. Muito obrigado. É o seguinte, colega. Eu não sou mero consumidor da informação, independentemente de vir de uma instituição credível ou não. É exatamente isso que nós estamos a ver com os parlamentares na Assembleia da República. É exatamente isso que nós estamos a ver. O país a afundar porque nós consumimos cegamente a informação que nos chega. Eu tenho cabeça para poder refletir do relatório que seja Cernic, seja Presidente da República, seja qualquer um que traga e poder analisar sobre isso. Há pouco tempo estava-se a falar do informe do Presidente da República, que dizia de que está-se a trabalhar na N1 em silêncio. Estamos a trabalhar sem holofortes. A chuva apareceu, desmentiu isso. E as pessoas já diziam essas questões. Então, não somos proibidos como cidadãos a poder questionar, duvidar o relatório desses senhores que muitas vezes nos habituaram a mentir. Todos os dias estão a mentir, não estão a trazer verdades. Não é?
É por isso mesmo que você pegar o relatório da Cernic, ok, eles informaram, porque é uma informação credível, ninguém deve questionar, é inquestionável. Se você questiona, então você faz parte do processo. É essa a questão. Nós temos que consumir cegamente as mentiras desses senhores, dessas figuras que aparecem dia após dia a nos bombardear com uma informação que depois nos deixa com dúvidas. Eu duvido como é que um cidadão normal, humano, que vai desferir no seu próprio corpo cerca de 4 golpes da facada. Qualquer um pode duvidar nisso, que se explica melhor. Que ser humano é esse? E é quando se pergunta isso, queria que eu pudesse ouvir isso, dizer, ok, obrigado, é uma informação credível, vinda de uma instituição, está correto. Se nós pautarmos por esse tipo de ser e estar, vamos afundar este país. Muito bom, doutor Pangaia. Para fazermos aquela que é a gestão do tempo. O tema a seguir, vamos comentar a respeito do governo que cumpriu a sua promessa para com os mambas. Promessa essa de 500 mil pela campanha feita ao CAN. Entretanto, durante este tema, eu percebi que o doutor Mbiza, do meu lado esquerdo, acredita com o relatório dado pelo Cernic e apela que possa se dar tempo do Cernic trabalhar, sobretudo respeitar aquela que é a abordagem de serviço de investigação criminal. Em contrapartida, o Dr. Pangaia tem dúvidas do relatório dado pelo Cernic. Diz que eu tenho direito à minha análise e é de facto, todo mundo tem direito à sua análise. E aqui é a democracia. Respeitamos todas as opiniões, mas também duvidar de alguma coisa que é dita é necessário, por acaso. Pensar, perguntar, questionar é um combustível para uma mente livre. Também não podemos acreditar, aceitar em tudo o que ouvimos. Mas também, quando temos confiança de quem nos diz, podemos sim aceitar sem que ninguém nos condene. Entretanto, este é o nosso debate. Assim aí em casa faça também o seu juízo. É desta forma que abrimos as nossas linhas para ouvirmos a opinião dos nossos telespectadores com relação a este